A partir de agora, programa Crescendo na Graça, trazendo esclarecimento à luz da Bíblia. Apresentação, Germano Heleno. Aqui você tem voz. Alô, você, aqui quem fala é o Germano Heleno. Está entrando no ar o programa Crescendo na Graça, aonde é uma extensão do grupo Crescendo na Graça pelo WhatsApp, aonde tem várias religiões, um grupo respeitador, e lá colocamos opiniões. E aqui é só uma extensão na Paracletos FM, porque aqui você tem voz, tá ok? Como é que você faz para participar do grupo Crescendo na Graça pelo aplicativo, para que você possa ouvir a sua voz aqui na Paracletos? É só você adicionar aí 9981 63652 9981 63652, tá bom? Aí você mandando o seu recado lá, fala assim: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, e nós enviaremos para você com o maior carinho as regras do grupo. Aí você fala: ué, tem regra? Claro que tem regra, porque se não tiver regras vira uma bagunça, porque não tem só o cristianismo lá dentro do grupo, tem várias religiões e cada um respeita a opinião de cada um. É um grupo democrático que é muito bacana e a gente crescemos muito. Eu sempre tenho falado nos programas aqui da Crescendo na Graça, nós não aprendemos com a nossa própria visão, aprendemos com visões diferentes, ouvindo o outro lado também. Isso é crescimento pra gente, tá bom? Então tá aí o programa Crescendo na Graça. Bom, a enquete de hoje, tá, que rolou lá dentro do grupo foi o seguinte: Jesus ou Deus? Qual foi a religião que ele fundou e qual foi a sua doutrina? Qual foi a religião que Jesus deixou, gente? E qual foi a sua doutrina? Será realmente? Então você vai ouvir as participações dos irmãos aí do grupo Crescendo na Graça. Deixa eu falar para vocês aqui, toda quarta e domingo, das 19h30, culto ao vivo, tá ok? Culto ao vivo ao Senhor, das 19h30, na Travessa Alvorada, número 12B, próxima à escada da Nadir, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida. Você que vem de Vicente Carvalho, chega na Maturacá, tem um ponto de referência ali, que é os mototáxis. Ou então pessoas perguntam: onde fica a escada, Nadir? Eles vão te guiar, vão te falar certinho, deixam você em frente à escada e perguntam onde que fica a igrejinha aqui nessa escada. As pessoas vão informar você. É uma igreja apologética, é uma igrejinha voltada para a palavra. Quero deixar bem claro, não é uma igreja de crendice, não é igreja que faz campanha, tá? Não, é uma igreja pura, centralizada nas escrituras, uma igreja apologética ensinando as verdades bíblicas. Muitos até pregam as verdades bíblicas, eu não posso negar isso, mas depois no final do culto quebra a essência da palavra colocando campanha. Então essa igreja não tem campanha. Se você gosta de campanha, não vá para ela. Agora, se você gosta de estar numa igreja cristocêntrica, apologética, que não ensina crendice, não ensina o povo a crer em campanha, mas sim baseada a sua fé na palavra, vai lá que vale a pena e você vai ouvir umas verdades que você não ouve, tá bom? Vai lá que vai ser muito bom para a sua vida espiritual. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra revelada para a sua vida. É um evangelho puro, cristocêntrico, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida. Pastor local, eu, Pastor Germano, claro, trazendo uma palavra para edificação da sua vida. Tá bom? Então, lembrando que quarta e domingo, culto ao vivo na 88,7 às 19h30. Então, se você não está frequentando nenhuma organização, nenhuma igreja, sintoniza aí 88,7 FM, tá bom? Então, antes de eu colocar as participações dos irmãos, vamos lá ouvir um ritmo gospel e daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco para dar o ponto inicial desse programa aí e dessa enquete que está rolando aí, que rolou dentro do grupo lá. Vamos lá, então, escutar um ritmo gospel, daqui a pouco nós voltamos.
Voltando o grupo Crescendo na Graça. Bom, daqui a pouco eu vou estar colocando aí os áudios dos irmãos sobre essa enquete. Jesus, ó Deus, fundou qual religião? Qual foi a sua doutrina? Daqui a pouco você vai ouvir os áudios dos irmãos. Mas antes eu só quero lembrar que toda quarta e domingo, das 19h30, culto ao vivo na Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, na Travessa Alvorada, número 12B, próxima à Escada Anadir. Tá bom? Pergunta ali no Morro da Fé onde fica a Escada Anadir. Chegando ali na Escada Anadir, você pergunta aonde fica situado a igrejinha na escada ali da Escada Anadir. As pessoas vão informar vocês mais importante ali. Tá bom? Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, porque aqui você tem voz, é só você ligar pelo telefone 9981 63652. 9981 63652. Tá bom? Aí você fala: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, e nós enviaremos para você as regras do grupo. Tem que ter regra, senão vira bagunça. É um grupo não de bagunça, é um grupo respeitador. Tá bom? Vamos ouvir a primeira participação, que é do Fagno. E logo em seguida, depois do Fagno, vamos ouvir do Francisco. E depois do Francisco, vamos ouvir o Santiago. E logo em seguida, vamos escutar mais um ritmo gospel para você. Aqui, é claro, é só a melhor, 88,7 FM. Vamos lá, participações. E aí, Fagno, na sua opinião? E aí, Francisco e o irmão Santiago? Na opinião de vocês, Cristo realmente fundou alguma religião e deixou a doutrina? Qual é a sua opinião? Sinceramente, hoje em dia tem muita dominação. Jesus não deixou placa nenhuma de igreja. Deixou a igreja, mas placa nenhuma deixou. E hoje em dia as pessoas estão botando várias placas de igreja e diz que é dele que é a verdade, né? E muita heresia nisso. A paz de Cristo e uma boa tarde para os irmãos Crescendo na Graça. Se Deus deixou religião ou Jesus deixou, bom, ele deixou um caminho para que nós pudéssemos andar nele. Esse caminho, ele tem mandamentos, ensinamentos que devem ser cumpridos. Em primeiro lugar, é amar a Deus, né? E se existe religião, qual a Bíblia diz que Deus aprova, é o amor ao próximo, né? Como está lá em Tiago 1,27, que diz, né, que se existe religião que Deus gosta, é essa, que é o amor ao próximo, né? Que é você visitar a viúva, aos órfãos e se descontaminar, ou seja, se separar das coisas mundanas. Você fazendo essas coisas e obedecendo os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que é salvo, né? Se crer, se for batizado, será salvo. Aí vem o processo, né? De andar nos caminhos do Senhor, que a Bíblia diz no Evangelho de João. Aliás, toda a Bíblia fala sobre isso, mas no Evangelho de João a Bíblia vai dizer que aquele que ama a Deus obedece os mandamentos. E Jesus e o Pai vêm e faz morada nele. O segredo do Evangelho, porque religião vem de religar. Religião vem de religar. Se você é um cristão, ou você tenta, através da palavra de Deus, religar as pessoas a Deus, né? Pregando o Evangelho, e as pessoas que vão aceitando, vão sendo religados novamente a Deus. Mais ou menos é por aí. Que a Bíblia é muito clara quando ela diz lá em Tiago, né? A religião que Deus gosta, se existe, é essa, o amor ao próximo. É por isso que eu acredito que o amor ao próximo, se você cumpre isso na sua vida, você é salvo. Porque a Bíblia diz que o amor ao próximo
ele preenche todas as exigências de Deus. Então eu creio muito no amor ao próximo. É o fundamento do evangelho, assim, eu acredito que seja o amor ao próximo. Respondendo a enquete D, não é isso? Cristo deixou alguma religião e doutrina? Religião e doutrina que Cristo deixou está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, entendeu? Ali você encontra tudo que um cristão, que um ser humano pode precisar para poder viver bem na terra com os homens e, claro, principalmente com Deus. A doutrina principal de Cristo aliás, são duas: doutrina, mandamento e ensinamento, amar a Deus e amar ao próximo. Olhe, você amando o seu próximo, você nunca vai fazer mal a ele. Você amando a Deus, você nunca vai desobedecer ele. Então essas são as regras e doutrinas que Cristo colocou aí, no meu ponto de vista. Então, quem ama a Deus, obedece a ele e a palavra dele. E quem ama o seu próximo não faz o mal a ele e procura sempre ajudá-lo. No meu ponto de vista, não a religião em si, mas os religiosos, aqueles que são muito religiosos, são frios, sem amor, matam, destroem. Então é a religião que levantou muitas guerras e levantam guerras até hoje. A guerra por religião ou por facção religiosa. Então eu sou totalmente contra esse tipo de religião, entendeu? Então ser religioso é uma coisa e servir a Deus é outra totalmente diferente. Nem todo religioso serve a Deus. Muitas das vezes o religioso segue os seus próprios costumes, princípios, ritos e doutrinas que eles arrumam na cabeça deles aí. Esse é meu ponto de vista. Tá aí a participação do Fagno, do seu Francisco e do Santiago sobre essa enquete aí. Qual foi a religião que Jesus fundou e a sua doutrina? Tem mais pessoas escrevendo para nós, lá dentro do grupo, né? O palmeirense escreveu que Jesus nunca... Olha o que ele falou e que ele escreveu. Jesus nunca deixou religião. Isso é o homem que inventou. Jesus deixou um legado que é amar a Deus e amar o seu próximo. Tá? O Santiago bateu palminha para ele lá dentro do grupo. O Fagno também concorda, não discorda. A Fátima, ela escreveu o seguinte: bem, para discordar sobre esse assunto, primeiramente temos que entender o que é religião, o que é doutrina. A religião, para mim, é estar unidos na mesma fé, no mesmo propósito, ou seja, igreja. A igreja não é um templo feito de tijolo, e sim muitos reunidos nessa mesma fé e propósito. No caso da religião cristã, é sermos seguidores de Cristo, obedecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos, cuja nos levam a uma vida de paz, sabedoria para viver nesse mundo onde há advertência de opiniões de grandes tribulações. Os ensinos de Jesus vieram para nos aliviar e nos fazer felizes apesar disso. Então, na religião cristã, significa religar o homem a Deus. Entendemos isso e vejo que Jesus deixou essa religião, seguir e obedecer, e ele a propagar a sua doutrina, que são os seus ensinos. Doutrina é isso no caso do cristianismo. Tá aí a participação da nossa irmã Fátima. A Dora Souza concordou com a Fátima, tá? Gostou muito das participações. E a Fátima colocou também uma outra participação, disse o seguinte: se ouvirmos e praticamos o ensinamento que Jesus ensinou, então estaremos segundo a sua doutrina e ensinando também a outras pessoas. Tá bom? Então tá dado aí as participações também na escrita, e eu tô lendo aqui para vocês, e as participações do áudio dos irmãos. Então eu vou colocar aí mais um ritmo gospel pra gente, e daqui a pouco nós voltamos com mais áudio e ouvindo as participações dos irmãos do grupo Crescendo na Graça, que é a extensão do WhatsApp lá do grupo Crescendo na Graça, e se tornou uma extensão aqui também para paracletos
galera, voltando aí o programaço Crescendo na Graça, que é a extensão do aplicativo do WhatsApp do Grupo Crescendo na Graça. Se você quiser participar, é só você ligar aí, adicionar no 9981 Geraldo e o Santiago. E depois um ritmo pra gente meditar. Vamos lá. Deus, se Jesus Cristo deixou alguma doutrina ou religião ou doutrina. Eu vou responder rápido. Eu já vi que as respostas dos irmãos estão carregadas aí de sentimentos, né? Eu gosto disso, sentimento na igreja, nas respostas dos irmãos, muito bom. Mas só que eu vou responder de uma forma mais técnica essa enquete da irmã Diana, que ela pergunta se Cristo deixou alguma religião ou alguma doutrina. Então, irmã Diana e irmãos Crescendo na Graça, a palavra religião, né, no Novo Testamento, ela aparece em Atos 25:19, Atos 26:5, Tiago 1:26 e Tiago 1:27. Né? E vai aparecer a palavra religiosos em Atos 17:22. Então nós vemos que aparece muito pouco esta palavra no Novo Testamento, a palavra religião. Tá? Bom, a palavra religião, nós vemos sair da fala de Paulo, do apóstolo Paulo, e de Tiago. Tá? A tradição dos cristãos primitivos identificam esse Tiago como o irmão do Senhor, portanto um judeu. Né? Então, esse detalhe é importante aí nessa colocação técnica que eu vou fazer. Tá? Tiago sendo um judeu, tá? Saindo da boca dele a palavra religião. A etimologia dessa palavra nos mostra o seguinte: ela é de origem do idioma latim, né? De origem latina, de raiz latina, do latim. Ou seja, ela não tem o seu correspondente em grego. Ou seja, nós não vemos nem Jesus Cristo, nem os seus discípulos, apóstolos, falarem ou ensinarem acerca dessa palavra, religião. Tá? Então, nós vemos que
Tudo bem sair da fala de apóstolo Paulo, né? Paulo era um cidadão também romano, dominador do idioma, né, do latim, né, sabendo que falar. Paulo naturalmente sabia que falava de uma palavra, tá? Até que ponto sei, não comentada pelos judeus, né, fariseus ou saduceus, né? Mas quando vemos Tiago, que era um judeu, falar, né? Ali em Tiago, já foi falado isso em outra enquete, né? Se não me engano, pelo pastor Germano, essa palavra religião saindo da boca, da fala de um judeu, ela associa-se com comportamento, estilo de vida, modo de viver, né? O modo de se relacionar com as pessoas em geral, né? Pois fala em amar ao próximo, né? Naquele contexto de Tiago. Tá? No contexto de Paulo, falando das tradições, tá? Dos objetos que as pessoas cultuavam, porque ele fala, né? Em Atos 17, 22, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos quando eles viam o objeto de culto daquelas pessoas, né? Mas em Tiago fala de amor ao próximo, amar o próximo, né? Então, amados irmãos, se Jesus Cristo deixou algo, na minha opinião, tá, irmã Diana, que exemplificasse religião, seria isso, tá? Amar o seu próximo como a ti mesmo, tá bom? Agora, se pegarmos ao pé da letra essa palavra, tá, nós vamos ver que significa religação, né? Religação. E a nossa religação com o Pai é Cristo. Não existe outra ligação com o Pai a não ser Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Cristo é minha religação. Cristo é minha, nesse caso, religião ou religação. Cristo, Ele é o caminho. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele me leva ao Pai, Ele me reconcilia com o Pai, não existe outro. Tá? Então, se existe algo que exemplifique religião, tá? Amar ao próximo. E se pegarmos ao pé da letra a palavra religião, religação, aí é Cristo. Tá ok? Se existe alguma coisa nesse sentido, são essas duas coisas que eu tenho a falar a respeito dessa palavra religião. A respeito, irmã Diana, irmãos crescendo na graça, da palavra doutrina, né? Doutrina quer dizer tudo o que é objeto de ensino, ou seja, uma disciplina. Tá? E biblicamente que eu digo é biblicamente, né? Mais importante do que os milagres. Tá? A gente vê lá, se a gente for pegar mesmo a fundo os escritos, né, os ensinamentos de Cristo em relação aos milagres, vamos ver que são muito diferentes. Tá? Os milagres não levavam ninguém ao céu, mas a doutrina leva. Tá? A doutrina que Cristo nos deixou, aí sim, acredito que Cristo deixou doutrina. Por quê? É um conjunto de ensinamentos, tá? Um complexo de dogmas. Tá? A doutrina que Cristo nos deixou nos leva, tá? Consequentemente, à vida eterna com Deus. A doutrina, o ensinamento. Doutrina quer dizer disciplina. Tá? Aí sim, aí Cristo deixou. Tá? Bom, essa palavra ela foi amplamente divulgada, né? Porque trata-se de ensinamento, tá? Trata-se de disciplina, de ensinamento. Tá? Porque se a gente for comparar os textos que falam sobre doutrina e sobre salvação, que salvação para mim, de Gênesis, Apocalipse, a mensagem bíblica de salvação eterna, nós vamos ver que 50% dos textos que falam sobre salvação, fazendo uma comparação na quantidade de textos, tá? 50% fala de doutrina.
Tá, vamos supor 80 textos falando de salvação e 40 de doutrina, é muita coisa. Tá? Que fala essa palavra, a Bíblia toda para mim é a doutrina, tá bom? Toda. Mas essa palavra em particular, aparecendo esta palavra doutrina, fazendo uma comparação, é taxa de 50%. Nós vemos essa palavra doutrina em Deuteronômio 32, versículo 2, Jó 11, 4. Né? Então, na Antiga Aliança, nós vemos aparecer esta palavra. Né? 2 João 2,9 vai dizer lá, quem ultrapassa a doutrina de Cristo, né? Então, a doutrina de Cristo, que Cristo nos deixou. Hebreus 6, versículo 1, se não me engano, vai dizer, deixando de lado os rudimentos da doutrina de Cristo, tal, me parece que é isso, Hebreus 6, versículo 1, então vai falar sobre doutrina de Cristo. 1 Coríntios 14, 26, um tem salmo, o outro traz doutrina. Né? Tito 2,10 vai falar para vivermos de forma digna, para ornamentar a doutrina de Deus. Né? Então, nos evangelhos também vemos esta palavra, doutrina. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que nos escritos da antiga aliança e da nova aliança, está presente essa palavra, doutrina. Está nos mostrando que toda a Escritura é uma doutrina, como ensinamento para a gente, como um caminho de relacionamento com o Pai. Tá ok? Então, doutrina, creio que Cristo deixou, que são seus ensinamentos para que tenhamos um bom relacionamento com o Pai e para que possamos trilhar esse caminho de vida eterna. Ok? Então, em suma, irmã Diana, irmãos crescendo na graça, religião, para mim, é Cristo. É amar o seu próximo, como a si mesmo. E doutrina é a palavra de Deus e Cristo deixou, sim, uma doutrina a ser seguida. Tá bem? Isso é minha opinião. Tá bom? De forma técnica, tá? Mas confesso que eu tenho sido tocado aí pelas respostas dos irmãos crescendo na graça. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E dizer que Jesus deixou sim a sua doutrina bíblica, quer dizer, seus mandamentos, seus ensinamentos para nós seguirmos. E a Bíblia fala também em Tiago 1,27, existe uma religião que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai. A religião pura ou verdadeira vem de Deus. Eu também quero comentar a religião criada pelo homem, essa que manipula a vida das pessoas, que controla a vida das pessoas. E é por isso, irmãos, que hoje há muitas guerras, violência de todos os tipos, invejas, corrupções, falta de amizade, e o principal, a falta de amor ao próximo. E a Bíblia fala em Marcos 7, as religiões que se baseiam em ideias de homens não têm valor para Deus. Essas religiões não têm valor para Deus, querido. Amém? E o mandamento que Deus nos deixou é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Amém? Então tem vários outros exemplos que Jesus nos deixou, é amar a Deus sobre todas as coisas e o principal ao próximo. E isso constitui o verdadeiro cristianismo. Amém? Então essa é a minha opinião. Meus amados, vou dar minha última opinião sobre este assunto, sobre doutrina, sobre religião. Como eu já tinha falado antes, ontem de manhã eu falei e vou repetir. A doutrina que Deus deixou é a Bíblia, é o que a Bíblia diz. O que acontece, infelizmente, é que o homem, ele deve achar, eu imagino assim, que eles devem achar que não é suficiente o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos ordena, e acaba colocando os seus achismos e costumes dentro das igrejas. Por esse motivo, se tornam religiosos, sem amor, frios, entendeu? E muitas das vezes perversos com relação à religião. Então, a doutrina que Cristo deixou é a sua palavra. A doutrina está na Bíblia. É a Bíblia que é a nossa doutrina, que é a nossa regra de fé e prática, entendeu?
Religião. Religião significa religar. Infelizmente, hoje, sabemos que muitos usam a religião para o seu benefício próprio e para ensinar aquilo que vos interessa, ou seja, que interessa a ele na realidade. Então, o que acontece é o seguinte: a minha religião é Cristo, a minha religião é o amor, e eu sigo o que a Bíblia diz. Aquele que quer ser religioso, ame seu próximo, visite a viúva, faça o bem, e por aí vai, entendeu? Então, a doutrina bíblica existe, agora a doutrina do homem, não. Dogmas, costumes e paradoxos aí. Voltando aí o programa Crescendo na Graça, aonde a extensão do WhatsApp do grupo Crescendo na Graça. Bom, os irmãos colocaram as suas participações e eu dei a minha participação lá no grupo. Então aqui no programa, na Paracletos FM, eu quero ficar neutro das minhas opiniões, mas pediram para mim dar opinião, então eu dei minha opinião, né? Um tempinho também que eu tive, eu pude participar dessa enquete. Tá aí, eu quero dar minha opinião aqui para vocês aqui na Paracletos FM.
É uma enquete que parece ser simples, mas ela é delicada. Por quê? Olha a enquete. Deus ou Jesus? Qual foi a religião que ele fundou? E qual foi a sua doutrina? Bom, o que os irmãos falaram, eu assino embaixo tudo que eles falaram. Agora, esse é o cuidado. Por quê? Quando falamos de religião, estamos falando de religar. Então entendemos que religião é religar. Lá no Jardim do Éden, o homem perdeu essa religação com Deus. Então o pai enviou seu filho para religar o filho ao pai novamente. Então Jesus foi a ponte para religar o ser humano a Deus. Tá bom? Então, em relação à questão dessa enquete, é o seguinte: a palavra religião no grego significa trekésia. Trekésia quer dizer adoração a Deus ou louvor a Deus. Então, quando você encontra na palavra de Deus, você encontra a palavra religião, essa palavra foi traduzida numa linguagem para que a gente possa entender a questão da religião. Então, a religião é apenas para diferenciar que tipo a gente não precisa de religião? É claro que não. Tá? Isso é um pensamento, um equívoco errado de algumas organizações. Porque, segundo as organizações, eles seguem uma doutrina científica. Então, essa doutrina científica fica neutro de religião. Então, eles passam a crer na questão ética e moral. E em relação à questão moral, não tem nada a ver com religião. Então, se Cristo não vem fundar, mas sim o amor ao próximo, então você não precisa de igreja. Esse aqui é o fundamento, né, que se coloca sobre a questão de amar o próximo. Então, segundo essa organização, é colocado tipo, para você chegar a Deus, você tem que amar o próximo. Beleza, você vai ter vida eterna. E além do mais, você precisa de um esforço humano. Você precisa de obras. Entendeu? Você precisa fazer as obras. O apóstolo Paulo escreveu, né, que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie nela. Mas a salvação é um ato de fé. Somos salvos pela graça, é um dom de Deus. Então, em relação a essa enquete, a religião só foi mesmo para fazer a diferenciação, essa palavra diferenciação, para saber que tipo de segmento o ser humano segue. Porque a palavra religião no nosso dicionário chegou no século XIII. Vai chegar depois, entendeu? Então, sobre esse assunto, fica aí as opiniões dos irmãos. Eu concordo com os irmãos, tá? Precisamos sim de igreja para ouvir as doutrinas, tá, bíblicas que Cristo deixou, cristologia, questão da salvação e outras doutrinas, tá? Ensinamento, e está bem explícito também na Bíblia sobre as falsas religiões, sobre os falsos ensinamentos. Ou seja, existem ensinamentos humanos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus bateu muito mais forte naqueles que ensinavam a doutrina do homem do que a palavra de Deus. Foi com os fariseus, que achavam que conheciam a lei, que conheciam os mandamentos de Deus, mas realmente eles eram hipócritas.
Porque eles ensinavam, inventavam muita coisa para o povo alcançar as suas bênçãos, para o povo alcançar a Deus. E Jesus falou: vocês são um bando de hipócritas, vocês são os fariseus. Por quê? Porque ao invés de vocês ensinarem a doutrina do Pai, vocês estão ensinando a doutrina do homem, ou seja, que não tem nada a ver com a palavra. E se a gente trazer hoje para o nosso dia, contextualizando hoje, quantas coisas são inseridas no meio evangélico, no meio do cristianismo, coisas que não tem nada a ver com a palavra. Aí nós podemos contextualizar com esses fariseus, que tentam ajudar o povo, conquista, que tentam ajudar o povo, né, com as bênçãos, mas são um bando de hipócritas, ensinando doutrina inventada pelo homem que a Bíblia não diz. Então devemos ter o cuidado com isso. Precisamos de igreja. O apóstolo Paulo disse, e ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para mestre, né, para a edificação do corpo. Então Cristo, ele vai organizando a questão da igreja. Então a questão da religião, Jesus não veio fundar a religião, tá? Ele fundou a sua igreja. Então a igreja não é religião. Existe sim os fanáticos, né, que matam em nome de Allah, os fanatismos, que ele não olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. Se eles dependerem de jogar alguém no inferno, ele joga sem piedade, sem nada. Sem piedade, sem nada. Então eles jogam as pessoas porque eles vivem uma vida de fanatismo, uma vida de religiosidade. São religiosos, então eles matam em nome da fé, não com matar a pessoa fisicamente, mas com palavras. Então se acham muito santos. É uma pessoa religiosa. E essas questões nós devemos ter o grande cuidado. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie nela, mas sim a salvação é um dom de Deus e é pela graça. Então essa minha opinião eu coloquei lá dentro do grupo. Então cuidado, que tipo de ensinamento você está aprendendo, né? Existe muitas lideranças aí que são religiosos, são fanáticos e ensina como verdade, que não está na Bíblia, ensina como verdade as suas ovelhas, e as suas ovelhas acabam aprendendo o errado e pensa que está certo. E quando você vai falar para uma pessoa que não está na Bíblia, as pessoas ficam chateadas, ficam com raiva de você, param até de falar com você. Por quê? Não ensinaram a Bíblia, não ensinaram as Escrituras, ensinaram a religiosidade e ensinaram as doutrinas do homem. Cristianismo não é religião. Cristianismo, viver com Cristo, é um estilo de vida. Então essa é a minha opinião, tá bom? Então que Deus abençoe, vamos esperar o próximo domingo, tá? Domingo que vem nós estaremos aqui na Paracletos FM a partir de 1h da tarde, tá? Esse programa será reprisado, tá? Às terça-feira e talvez na quinta-feira, tá? Terça-feira é certo, a reprise daí do programa Crescendo na Graça. E quinta-feira nós estamos bolando aí se vai ter realmente quinta-feira o reprise também. Então vai ter 2 reprises, na terça ou na quinta, tá? Se você não ouvir na quinta é porque é só na terça, tá bom? Estamos bolando aqui tudo legal para que você, ouvinte, possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu, povo de Deus, agradeço a vocês e domingo que vem estaremos aqui, se assim Deus permitir. Ficam todos na paz e tenham um ótimo dia, um dia abençoado. Valeu, povo de Deus! Valeu, ficam até domingo que vem, se Deus permitir, com a nova enquete. A paz de Cristo para todos, valeu!